Olá, sou Eduardo Pedroso, sou urologista da Faculdade de Medicina da ABC. A gente vai falar sobre câncer de bexiga. Câncer de bexiga é um tumor maligno que se origina do epitélio da bexiga. É o tumor maligno mais frequente no trato urinário, é o sexto câncer mais comum no homem, o 19º câncer mais comum nas mulheres, é o 11º câncer mais comum em ambos os sexos, tem uma incidência de 9 para cada 100 mil homens e 2 para cada 100 mil mulheres. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, no Brasil, no ano de 2020, nós vamos ter 7.590 novos casos de câncer de bexiga no homem, 3.050 novos casos de câncer de bexiga nas mulheres. Felizmente, 75% dos pacientes ou mais têm a doença confinada mucosa na bexiga ao diagnóstico. A incidência e a mortalidade vem diminuindo devido à diminuição da exposição aos fatores de risco e os tratamentos estandardizados. O fator de risco mais importante é o tabagismo, responsável por 50% a 80% dos casos. As enzimas aromáticas produzidas pelo cigarro e excretadas pelos rins são responsáveis pelo aparecimento do câncer. A exposição ocupacional a hidrocarbonetos nas indústrias petroquímicas, indústrias de tintas, derivados do petróleo, indústrias de metais, são responsáveis por 10% dos casos de câncer de bexiga. Fatores genéticos também são associados, porém principalmente associados aos fatores de risco. Radioterapia pélvica em pacientes que se submeteram a tratamentos de radioterapia para outros cânceres, urológicos como a próstata, ginecológicos como os colos de útero e proctológicos como o câncer de reto também aumentam a sua incidência. Quimioterapia prévia com ciclofosfamida é um fator de risco. Pacientes originários do Egito, do Nordeste da África, que podem ter uma infestação por schistosoma hematóbium, que se aloja na bexiga, também aumenta a incidência desses tumores. E pacientes com infecções urinárias de repetição, cistite de repetição, cálculo na bexiga ou uso de sonda a longo prazo. A clínica mais importante no paciente com câncer de bexiga é a hematúria e está presente em 80% dos pacientes que apresentam o tumor. Ela pode ser macro ou microscópica, normalmente indolor e afebril. Porém, de todos os pacientes com hematúria, os de macrohematúria, somente 20% vão ser câncer de bexiga e os pacientes com microhematúria, somente 5% vão ter câncer da bexiga. Outros sintomas irritativos podem estar presentes, como a polaciúria, urgência, urge-incontinência e noctúria. Sintomas obstrutivos também, como em pacientes com câncer de bexiga invasivo, câncer mais avançado. Pode ter o jato urinário diminuído, gotejamento terminal, esvaziamento incompleto da bexiga, pode ter dor pélvica, retenção urinária, o bexigoma e constipação intestinal. O exame físico, na maioria dos casos, que são iniciais e confinados à bexiga, o exame físico raramente é positivo. Somente na doença avançada a gente pode ter alguma massa palpável presente, né? O exame abdominal é importante, né? A gente vai procurar o fígado aumentado, lesões abdominais, massas palpáveis, se o globo vesical é palpável, se tem alguma linfonodomegalia. O toque retal e vaginal também é importante para a gente ver se a bexiga está fixa, se pode ter uma lesão no útero, na vagina, se pode ter alguma lesão que infiltra o reto ou a próstata também. Exames diagnósticos, o exame de urina é um exame inicial. E a gente vai pesquisar nessa urina células hemáticas, que na maioria dessas vezes são sem dimorfismo eritrocitário, são células com hemácias normais. A gente pesquisa leucocitura para ver se tem aumento de leucócitos na urina, que na maioria das vezes pode estar associado com infecções urinárias, pielonefrites obstrutivas e não com o tumor. Citologia urinária oncótica, que é um exame muito importante no diagnóstico, que tem uma alta especificidade para o câncer de bexiga, porém com uma baixa sensibilidade. Essa alta sensibilidade pode aumentar nos pacientes com carcinoma in situ e com tumores de alto grau. Normalmente se precisa de patologia especializada para evidenciar essas células no sedimento urinário. Hemograma
pode mostrar uma anemia, uma leucocitose para fazer diagnóstico diferencial. Exames de imagem, o exame principal e mais simples é o ultrassom do aparelho urinário, que tem uma alta sensibilidade nos tumores maiores que 5 milímetros, e a cistoscopia, que é o exame gold standard, é o melhor exame para o diagnóstico do câncer de bexiga e diagnostica mais de 90% dos tumores maiores que 1 a 2 milímetros já podem ser diagnosticados. Essa cistoscopia, essa sensibilidade pode aumentar com algum método de imagem mais moderno, como a cistoscopia fluorescente, que você coloca um meio de contraste na bexiga, que tem um tropismo pela célula tumoral, e com uma luz negra, isso pode ajudar no auxílio da identificação das lesões. Outros meios de contraste também existem, mas são importantes, ajudam no diagnóstico, mas não são imprescindíveis. Tomografia e ressonância nuclear magnética não são definitivos no diagnóstico. Você não precisa desses exames para tratar os pacientes. Na maioria das vezes, a história e o exame de ultrassom e os exames clínicos podem mostrar já o tumor. A tomografia e a ressonância servem mais para o estadiamento, para a lesão de órgãos adjacentes, para linfonodomegalias. A ressonância pode ser uma alternativa nos pacientes com alergia a contraste à tomografia. E marcadores biológicos que são usados e pesquisados na maioria dos tumores. Na bexiga, nós temos vários marcadores urinários ou sanguíneos para o câncer de bexiga, mas nenhum ainda tem indicação no diagnóstico do tumor e também no segmento. São usados mais em protocolos de pesquisa. O tratamento é feito através da ressecção transuretral da bexiga, inicialmente, a RTU de bexiga, que é feita através de um endoscópio específico da bexiga e que é eletrificado. Esse aparelho vai ressecar esse tumor em pedaços, vai tirar toda a lesão tumoral, vai fazer o diagnóstico correto dessa lesão. Na maioria das vezes já é o tratamento definitivo da lesão, dependendo do tamanho, e deve ser ressecado até a camada muscular, cuidando para não ultrapassar, para não perfurar a bexiga, a margem de ressecção ao redor da mesma e biópsias na bexigas aleatórias, se não tiver nenhuma área suspeita, ou de alguma área suspeita na mucosa vesical. O tipo histológico mais comum é o carcinoma urotelial de células transicionais e é responsável por 90% dos tumores. 3 a 7% dos tumores podem ser carcinoma de células escamosas, principalmente naqueles pacientes com irritação crônica, infecção por schistosoma hematóbio. 2% adenocarcinoma, que pode ser primário, do úraco ou metastático, e menos de 1% os sarcomas. O estadiamento TNM, o tumor primário, o T, o tumor papilar confinado ao epitélio da bexiga, o PTA, o carcinoma in situ, que é o tumor plano de alto grau, o T1, que é um tumor com invasão de submucosa, o T2 com tumor com invasão da muscular, T3 com invasão da gordura perivesical e o T4 com invasão de estruturas e órgãos adjacentes. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o grau histológico do tumor, existe 2 tipos de classificação, um de 1973 e um mais recente. Eram antigamente, no início, divididos em grau 1, 2 e 3, os bem diferenciados, moderadamente diferenciado e pouco diferenciado, e mais recentemente em lesões papilares, que podem ser neoplasia urotelial papilar de baixo grau de malignidade, carcinoma urotelial papilar de baixo grau e carcinoma urotelial papilar de alto grau. O tratamento desses tumores vão ser diferentes nos tumores superficiais e nos tumores infiltrativos, aqueles que já atingiram a musculatura detrussora da bexiga. A estratificação por grupos de riscos são em 3 grupos de riscos: de baixo risco, risco intermediário e alto risco. Os de baixo risco são os tumores primários, solitários, de baixo grau, menores que 3 centímetros e sem carcinoma in situ. O de risco intermediário são os não definidos entre baixo e alto, e os de alto risco são os T1, os de alto grau,
os com carcinoma in situ, os múltiplos, os maiores de 3 centímetros e tumores recorrentes. Dos tumores superficiais de baixo risco, o tratamento adequado é a ressecção transuretral da bexiga e pode ser oferecida uma terapia adjuvante precoce, quimioterapia intravesical precoce, e depois o segmento. A quimioterapia precoce intravesical é a instilação precoce de um quimioterápico, dose única, até 24 horas, em tumores aparentemente superficiais de baixo e médio risco. Essa instilação precoce pode diminuir em 10% a recorrência, principalmente nos que se confirmaram, depois com o resultado da biópsia, de baixo risco, sem necessidade de outras instilações. Os de risco intermediário e alto risco, além da ressecção transuretral da bexiga inicial, deve ser realizado uma nova ressecção em 6 a 8 semanas da área cicatricial, porque essa nova ressecção muda o estadiamento em 30% dos tumores, normalmente para mais. Deve ser oferecida uma terapia adjuvante intravesical, normalmente com quimioterapia ou onco-BCG, e segmento precoce. A terapia adjuvante com imuno-BCG ou onco-BCG intravesical é feita por um preparado liofilizado de diversas cepas de bacilo Calmette-Guerin, preparada para o tratamento específico do câncer de bexiga. Não é a mesma BCG utilizada na imunização da tuberculose na infância. Essa onco-BCG é superior à quimioterapia intravesical e também à ERTU isoladamente, tanto na recorrência quanto na progressão do tumor de intermediário e alto risco. Essa imunoterapia intravesical é feita inicialmente uma indução por 6 semanas, com instilação dessa BCG na bexiga uma vez por semana, por 6 semanas, e depois uma manutenção, que podem ser incluídos em vários protocolos. O mais comum é o SWOG, que é feito por 3 semanas, nos 3, 6, 12, 18, 24, 30 e 36 meses. A BCG é indicada no risco nos pacientes onde a cistectomia não foi aceita pelo paciente, deve ser feita normalmente de 1 a 3 anos. Os de risco intermediário pode-se tentar reduzir o período de tratamento, e é o tratamento mais importante, é o melhor tratamento nos pacientes com carcinoma in situ da bexiga. A quimioterapia adjuvante também pode ser oferecida e pode ser feita com mitomicina, gencitabina e epirubicina. Deve ser indicada na falência da onco-BCG. Nos de risco intermediário, pode-se reduzir o tempo de tratamento em menos de 3 anos e também diminui a recorrência. O segmento dos pacientes que realizaram ressecção transuretral e que se confirmaram por câncer de bexiga pode ser feito a cada 3, no 3º mês, no 9º mês e depois anualmente por 5 anos, né, nos pacientes de baixo risco, e nos de alto risco mais precoce, a cada 3 meses por 2 anos e a cada 6 meses por 5 anos e depois anualmente. O estudo do trato urinário superior anualmente para os de alto risco. Nos tumores infiltrativos que já atingiram o músculo detrusor da bexiga, o tratamento adequado é a cistectomia radical, mais a linfadenectomia pélvica estendida. E pode ser oferecido também, em casos selecionados, a cistectomia parcial em pacientes com tumores menores em localização favorável na bexiga. Essas cirurgias têm grande morbimortabilidade e a decisão terapêutica sempre é multidisciplinar e se deve incluir a família na discussão. A cistectomia em si é a retirada da bexiga, incluindo os órgãos adjacentes, como na mulher o útero, ovário, as trompas, parede anterior da vagina, a linfadenectomia pélvica estendida, que é feita até o cruzamento dos vasos ilíacos, e os ureteres terminais. No homem é retirado junto com a bexiga a próstata, a vesícula seminal e a uretra proximal. Depois que se tira essa bexiga, que se faz a cistectomia, a gente vai ter 2 ureteres que devem ser derivados. Essas derivações urinárias podem ser continentes, incontinentes, ortotópicas e não ortotópicas.
A cirurgia mais comum é a cirurgia de Bricker, que é a anastomose dos cotos ureterais um segmento de ilho terminal excluso do trânsito. Então, se anastomose os ureteres nesse segmento excluso e se anastomose o segmento na pele. É uma derivação incontinente, ele fica com a bolsa coletora e não ortotópica. O ideal seria se fazer uma nova bexiga, né, na tentativa de o paciente urinar pela uretra, né, e pode ser feita uma neobexiga com segmentos também de intestino, normalmente no intestino delgado, e existem várias formas de se reconstruir essa bolsa, né? Então se faz uma bolsa com esses segmentos, os ureteres são implantados nela e ela é implantada na uretra. Seria o ideal, porém a cirurgia com mais mortalidade, né, com mais risco de complicações, com maior número de anastomoses, né? Então, pacientes mais jovens normalmente podem ser oferecidas essa cirurgia dependendo do estadiamento do tumor, da agressividade do tumor. Outra cirurgia que pode ser realizada é a ureterostomia cutânea, que é a derivação dos ureteres para a pele, que pode ser bilateral, ou a transureterostomia, que deriva para um lado só. Essa cirurgia é mais simples, um pouco mais simples, tem um pouco menos complicações, pois não se tem a manipulação dos intestinos, não tem a utilização de um segmento de intestino para a reconstrução das bolsas. Então, no paciente mais idoso, com maior número de comorbidades, né, desnutrido pelo câncer, essa cirurgia pode ser oferecida com resultados bons, porém o paciente vai ter normalmente que usar um duplo J, um splint nesse ureter, para que não se haja uma estenose na pele. Os tumores metastáticos, a cistectomia normalmente é oferecida, mas a linfadenectomia com quimioterapia associada. Obrigado pela atenção.